Eu sou a doutora Daniela, como a Najara já apresentou, tá? Eu sou ginecologista obstetra, eu me especializei em obstetrícia de alto risco e eu sou gerente médica aqui do Grupo Notre Dame Intermédica e sou coordenadora do programa Gestação Segura. Então, vamos abordar o assunto planejamento familiar, que quando a gente pensa no planejamento familiar, foca muito no anticoncepcional. Mas o planejamento tem ações que vão muito além do anticoncepcional. Eu posso querer engravidar e procurar o médico para ter algumas orientações do melhor momento, do melhor remédio, o que eu preciso fazer. Então, a gente vai abordar os dois lados. Quais são as opções para a gente não engravidar e quais são as opções que são mais legais, né? O que eu preciso fazer de exame, de rotina, se eu pretendo ter uma gravidez saudável nos próximos meses ou anos. Na verdade, é um direito que nós temos, né, de decidir responsavelmente quantos filhos eu quero ter, em que momento eu quero ter e tentar programar isso da melhor forma. Tudo que acontece de surpresa acaba gerando dificuldades. Então, quanto mais a gente pensa e tenta programar, mais fácil é de lidar depois com as coisas que estão por vir. É claro que se a gente parar para pensar em todos os mínimos detalhes do que envolve ter um filho, talvez a gente acabe desistindo. E talvez a gente ache que o momento certo nunca vai chegar. Então, não existe nada que é a perfeição. Qual que é o momento ideal? O momento que você se sentir preparada para isso. Envolve muita coisa, desde a gravidez, desde o parto, até a educação e toda a responsabilidade que a gente tem de criar um filho aí durante toda a nossa vida. Então, na Constituição, né, existe essa lei de 1996, que fala sobre o planejamento familiar, é essa mesma lei que fala até dos procedimentos de esterilização cirúrgica, que seria a laqueadura e a vasectomia, e deixa claro, na verdade, que são todas as ações que a equipe de saúde ou prestador de saúde pode fazer com o paciente para realmente orientar e cercar todas as opções e planejar e programar a gravidez no momento ideal, em condições de saúde mais saudáveis, que eu vou ter menos risco lá na frente. O que é o planejamento? O conjunto dessas ações para evitar ou para programar a gravidez. É uma decisão só da mulher, só do homem? Não, é do casal. O casal que tem que estar naquele momento certo de engravidar ou não. Não sei quantas aqui têm filhos, mas a gravidez é um momento mágico, mas não é fácil. São muitos sintomas, muitos desconfortos, muitas dificuldades. E se eu não estou preparada para isso, eu não vou lidar bem com tudo que vai acontecer durante esses 9 meses. Em relação ao planejamento, o uso do preservativo é uma ação que a gente sempre tem que reforçar, dependendo até do público e da idade das pessoas que estão nos procurando para pedir ajuda. E em relação à parte de doença sexualmente transmissível, uma preocupação muito grande que a gente tem, principalmente com adolescente, a partir do momento que começa a usar o anticoncepcional, a camisinha fica de lado. E aí essa adolescente, ela pode não engravidar, mas ela pode ter HIV, ela pode ter sífilis, ela pode ter hepatite. Então, sempre reforçar com os seus filhos ou, né, com filhos de colegas, amigas das suas filhas, a importância do uso do preservativo. Porque ele vai muito além da prevenção da gravidez, coisa que os outros métodos eles não trazem essa segurança em relação à prevenção de DST. Planejamento psicológico e financeiro, acho que essa é a parte mais difícil, né? Que é o pensar demais, a gente nunca vai lá e nunca vai tentar, e se a gente não pensa direito, pode ser que as contas não batam no final do mês. Né? A parte financeira, é difícil a gente pensar nisso, eu também não sou economista, muito pelo contrário, né? Tenho dificuldade como médica de controlar essas questões financeiras, mas pensar em escola, em fralda, em livro, em material escolar, quanto custa tudo isso? Será que eu tenho condições de ter um filho agora, nesse momento da minha vida? Tudo faz parte da nossa reflexão. Se eu tenho alguma doença, se eu estou acima do peso, se eu tenho algum problema de saúde, não é melhor eu passar com um especialista antes para ver se eu estou no momento legal para engravidar? Importantíssimo. Acho que essa é a parte mais importante quando a gente fala em pré-concepcional. Um problema muito grande que a gente tem no nosso país, né, mas não só no nosso país, é a questão da gravidez na adolescência. Cada vez mais frequente e cada vez mais jovens. O ano passado, se eu não me engano, a gente acompanhou uma mocinha de 12 anos. Que preparo que ela tem? O que vai acontecer com essa mulher nos próximos anos da vida dela?
É difícil conversar isso com os filhos, né? É difícil a gente abordar, até porque nas escolas a educação sexual acaba sendo muito precária. E existe aquele preconceito de usar camisinha, porque o menino não quer, porque não sei o quê, e aí acaba engravidando, e aí você tem uma adolescente sozinha com um namoradinho que com certeza não vai estar lá com ela, provavelmente, durante toda a vida dessa criança. Pode causar problema no desenvolvimento dessa mulher? Ela pode precisar largar a escola, não fazer a faculdade, pode parar a sua formação, né, e seu crescimento profissional. A adolescência é um período que traz mais risco de complicação, pelo próprio preparo do corpo da mulher, que ainda não está desenvolvido o suficiente para lidar com as modificações de uma gestação. Procurar clínicas para fazer aborto de forma ilegal, abandonar essa criança. Fora a questão familiar. O maior problema aqui também é que, na verdade, elas tentam, na maioria das vezes, esconder dos pais a gravidez. Até chegar um momento que não tem muito o que fazer. E aí eu vou começar o pré-natal, já estou com 7, 8 meses. E eu perdi todo esse tempo para cuidar dessa gestante, desse bebê. Então, é um problema muito grande que a gente precisa realmente conscientizar a população como um todo, mas principalmente os nossos filhos, e inclui a parte masculina também, né? Não são só as meninas que precisam desse tipo de orientação. Então vamos falar da parte de contracepção. Eu não quero engravidar, não estou no momento certo, quero terminar a faculdade, quero um emprego melhor, não é o momento certo para mim. Quais opções que eu tenho? Várias. Essa que é a parte mais difícil do planejamento familiar. Qual que é o anticoncepcional que é melhor para mim? Depende. Existe um melhor do que o outro? Existem tipos diferentes de anticoncepcionais, que podem ser bons para uma mulher, mas não para outra. Então eu vejo muitas que começam a tomar anticoncepcional, porque a minha amiga está tomando esse, ela falou que é bom. O que é bom para sua amiga pode não ser bom para você. Inclusive, você pode nem tomar, né? Muitas vezes, dependendo do remédio, pode ser uma contraindicação para você o uso daquela medicação. Então a gente precisa realmente de uma avaliação e de uma orientação. É engraçado atender adolescente porque sempre é a mãe que leva na consulta, né? E aí na hora não quer falar nada, fica super assim, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me trouxe. Então, mas vamos conversar. A consulta é sigilosa. Dependendo da idade dessa mulher, a mãe não precisa ficar junto, só na hora de examinar, mas a conversa é um sigilo do médico com o paciente. E a gente precisa perguntar, porque o tipo de anticoncepcional vai depender se ela tem algum sintoma na menstruação ou não, se ela tem muita TPM, se ela tem muita acne, se ela tem muita cólica, se ela tem um fluxo muito aumentado, que eu posso escolher um anticoncepcional que vai tratar essas complicações. Vai depender se ela tem algum problema de saúde, vai depender se ela lembra de tomar o remédio todos os dias ou não. Então tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas ao escolher um método anticoncepcional. E nem todo mundo pode tomar todos os tipos que existem. Então, a avaliação, ela é fundamental para a gente escolher um método com segurança. E outra, voltar no médico, se você tiver dúvida, se você não se adaptou. Porque acontece muitas vezes a gente prescrever, deu 2, 3 meses, não me adaptei, parou de tomar, e aí depois fica sem. Ou troca por outro, e depois por outro, e depois por outro. E existe uma fase que a gente chama de adaptação. Qualquer método que a gente escolha, hormonal, eu tenho de 3 a 6 meses para o meu corpo se adaptar. Se a cada 3 meses eu troco porque eu não me adaptei, eu nunca vou me adaptar. E aí que vem as falhas e as gestações surpresa aí por causa de troca de anticoncepcional. Dos métodos naturais, eles são 100% confiáveis para prevenir gravidez? Não. O que ajuda é uma combinação desses métodos, da temperatura com o muco e com a tabelinha, por exemplo. Porque aí eu consigo prever o meu período fértil, o período em que eu estou ovulando. É 100% exato? Não, não é exato. Mas se eu evitar a relação nesse período, ou usar o preservativo ou o coito interrompido, a chance de engravidar é menor. Dos métodos de barreira, que são os mais conhecidos hoje, seria o preservativo masculino e o preservativo feminino, que ainda não é muito conhecido, né? Poucas mulheres já viram um preservativo feminino, e o diafragma e o espermicida, que não se vê quase o uso desse tipo de dispositivo porque ele é desconfortável, você tem que colocar ele algumas horas antes da relação, deixar algumas horas depois, e às vezes é imprevisível, então não tem como a gente pegar e pensar e programar direitinho com um diafragma, por exemplo. Preservativo masculino e feminino devem ser usados sempre, independente de qualquer outro método anticoncepcional que você usa associado.
pelo risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que seriam as que eu falei no começo, o HIV, a sífilis, a hepatite, tá? Que são as mais frequentes. O preservativo feminino tem uma grande vantagem, né, se a gente compara com o masculino, que é o quê? Não dependo dele para usar. Eu, como mulher, tenho autonomia de pegar e usar o preservativo no meu corpo. Este preservativo ele é introduzido na vagina da mulher e fica uma parte externa. E essa parte externa ela protege a vulva do contato com o períneo e com o pênis do homem. Então também protege contra a DST. Tem até uma proteção a mais que o masculino ele não tem. Porque a gente não tem contato com as secreções, mas você tem contato pele a pele. E esse daqui tem uma proteção maior para o corpo da mulher. Então é um método bem interessante. Dos hormonais, tem muitos. Não vou ficar falando detalhe de cada um deles, porque senão a gente fica aqui até amanhã. É um assunto muito complexo. Mas a gente pode resumir esses anticoncepcionais hormonais em dois tipos diferentes. Eu tenho os anticoncepcionais que a gente chama de combinados, que eu tenho dois tipos de hormônio, que tem o estrógeno e a progesterona. E eu tenho os outros que são só de progesterona. São esses dois grandes grupos de anticoncepcional que eu tenho hoje no mercado. Desses que são combinados, qual que é a diferença entre eles? A dose de estrogênio varia de marca para marca e o tipo de progesterona muda também de marca para marca. Como o estrogênio é igual, o que faz a diferença entre um anticoncepcional e o outro? A progesterona. Então, para a mulher que tem um problema de acne, eu tenho alguns específicos que são legais de usar. Para a mulher que tem um problema de retenção de líquido, eu tenho outros que podem me ajudar nesse sentido. Então, a formulação me ajuda a manejar esses sintomas que surgem no pré-menstrual, porque a base de estrogênio é a mesma em todas. A combinação de estrógeno com progesterona é o que pode estar associado ao risco de trombose, de pressão alta ou de até AVC em alguns casos mais extremos. É a combinação deles. A progesterona sozinha não aumenta o risco de trombose, não aumenta a minha pressão, ela não vai causar esses outros problemas que a combinação causa. Então, para quem teve trombose, um método com progesterona é excelente. Para quem tem pressão alta, também é excelente. Então, a gente escolhe baseado no perfil da paciente, de sintoma e de antecedente pessoal de doença clínica. O que é melhor de tudo isso que a gente tem aqui? Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Em relação ao oral, ele costuma ser o mais barato. Qual que é a grande dificuldade do oral? Eu preciso lembrar todo santo dia de tomar. E às vezes a gente esquece. Basta esquecer 2 para já perder o efeito. Então ele acaba tendo uma falha maior, porque ele depende muito mais da mulher no dia a dia lembrar de fazer o uso correto. Injetável é bom? É excelente, é uma vez por mês que você aplica uma injeção. Eu não preciso lembrar todos os dias de tomar. A chance de esquecer e de falhar é menor. 2 métodos bem legais que são parecidos no seu funcionamento, que é o anel vaginal e o adesivo. O anel vaginal é um anelzinho de silicone que contém hormônio na sua formulação, que é introduzido dentro da vagina da mulher. E lá ele fica durante 3 semanas. Passou 3 semanas, eu vou tirar esse anel e minha menstruação vai descer. Desceu, eu vou colocar depois o outro anel. É ótimo porque você coloca ele e depois esquece que ele existe. Você não precisa tomar injeção, não dói, não tem que tomar comprimido todos os dias, então ele é muito cômodo. E o adesivo também funciona dessa forma, mas eu fico com ele grudadinho na minha pele. Desvantagem, ele é visível. Então, se eu for para a praia, se tiver calor, estiver usando uma regatinha, dependendo do lugar do adesivo, ele está aparecendo. E moramos num país tropical. E o suor faz o adesivo descolar. Dos métodos de longo prazo, seria o implante e o Mirena, que é o dispositivo com hormônio que é introduzido dentro do útero. Esses são os que a gente chama de longa duração. O implante ele dura 3 anos e ele fica embaixo da pele. E o Mirena ele dura 5 anos e fica posicionado dentro do útero da mulher. São os mais seguros? De uma certa forma, sim. Porque eu coloco lá e eu tenho 3 anos que eu estou certeza que está tudo bem. Tenho 5 anos sabendo que eu estou protegida. Mas não existe nenhum método 100%. Todos eles estão sujeitos à falha. Os que mais falham são os que mais dependem de mim. Os outros têm um índice de falha menor. E o de emergência eu nem falei aqui porque não é para usar. Tá? O de emergência ele é de emergência.
É a pílula do dia seguinte, que é para você usar no momento de desespero, que você estava sem anticoncepcional, teve relação sem preservativo ou estourou o preservativo, e aí você fica desesperada e toma a pílula do dia seguinte. Não é para usar isso toda semana, todo fim de semana ou todo mês. Quanto mais a gente usa, mais chance tem dele falhar. E aí eu fico numa situação bem complicada. Dos outros métodos, a gente tem o mecânico, que seria o outro tipo de DIU, que é o DIU de cobre. É o único método não hormonal que tem uma longa duração, tá? Esse dispositivo que não tem hormônio, ele também fica posicionado dentro do útero e ele previne a gravidez sem mexer na questão hormonal da mulher. Então, os sintomas, os efeitos colaterais são muito pequenininhos. Na verdade, eu posso ter um pouco mais de cólica, um pouco de sangramento, mas eu não vou mexer na questão da ovulação, inchaço, acne, TPM e todos os outros sintomas. Os métodos cirúrgicos definitivos seriam a laqueadura e a vasectomia. Cada um tem, na verdade, a decisão do casal do que vai ser melhor. Se eu tenho, por exemplo, eu mulher, tenho pressão alta, diabetes e tive um AVC. É legal o meu marido fazer a vasectomia ou eu fazer a laqueadura? Então, nessas situações, nós aconselhamos a mulher a fazer, ou o homem. A gente não quer pensar no dia seguinte ou no ano seguinte, no que vai acontecer, se eu vou estar junto ou não. Mas e se acontecer alguma coisa? Ele pode ter outro filho. Eu, de preferência, não devo. Então, tudo isso a gente tem que considerar ao conversar sobre o método definitivo. É reversível? Existem cirurgias para reverter, mas as chances são pequenas, não tem cobertura pelo convênio, então acaba tendo um custo muito alto, e aí eu acabo precisando fazer algum tratamento mais complexo para conseguir engravidar. Então, são decisões aí que envolvem uma esterilização difícil de voltar atrás, diferente dos outros métodos.